Queridos, eu tenho uma palavra que o Senhor tem me direcionado. E o Senhor é tão perfeito, tão especial no que Ele faz, que eu convidei a irmã Débora para abrir o culto ontem. E ela falou aqui ao respeito sobre a genealogia de Cristo. Falou sobre Davi, falou sobre Salomão. E é justamente sobre estes personagens que eu necessito falar para vocês esta noite. E nada disto foi em comum acordo, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito testifica. E o Espírito do Senhor já tinha preparado absolutamente tudo. Amém? Então a mensagem de hoje se chama Desde o Davi até o Salomão. Amém? Queridos, Deus usou o Davi como um referente na Bíblia. E eu me perguntava, o que de especial tem o Davi para que possa ser usado como um referente? Sabe, Davi foi crucial e determinante para a história da sua família. Eu quero te dizer algo, que você deve ser crucial e determinante para a história da tua família. Nós necessitamos sermos determinantes na história da nossa família. Você necessita se tornar um referente na história da tua família. Sabe por quê? Porque através das tuas gerações necessitam nascer Salomões. Necessitam nascer filhos que possam levar o teu legado. O legado que o Senhor colocou no teu coração. Meus amados, nenhum rei é perfeito. Nenhuma pessoa é perfeita. Nenhum pai é perfeito. O Davi cometeu erros, porém ele se arrependeu e consagrou-se a Deus. E ele decidiu edificar o templo. Davi tinha um grande sonho. Davi tinha o sonho de poder construir um templo ao Senhor. E ele queria deixar tudo pronto. Ele começou, irmãos, conseguiu madeira, conseguiu ouro, prata, começou a preparar os obreiros, porque o sonho dele era poder construir o templo ao Senhor. Mas o Senhor diz para ele: Davi, essa missão não será tua, porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Você tem derramado muito sangue por causa das guerras às quais você tem participado. Então essa missão não será tua, porém será do teu filho. E há uma passagem, irmãos, que nos mostra como um pai prepara um filho para o propósito de Deus possa se cumprir nas próximas gerações. Davi começou a reunir ouro, prata, pedras preciosas, organizou obreiros, começou a chamar os levitas, começou a deixar tudo preparado para que o sonho que ele tinha possa se concretizar através da vida do filho dele. Eu quero te dizer, amados pai e mãe, que há sonhos que você sonha, que você somente vai ver realizados através da vida dos teus filhos. Há sonhos e projetos que você tem na tua vida, que você deseja na tua vida, mas que o Senhor está te dizendo hoje: esses sonhos não serão para você. Mas você necessita preparar o caminho para que esses sonhos venham a se fazer realidade através da vida dos teus filhos. Agora, através de tudo isto, nasce uma pergunta que eu quero te fazer. Você, como pai, como mãe, estás pronto e preparado para poder deixar o caminho aberto para os teus filhos? 1 de Crônicas, capítulo 22. Abre as tuas Bíblias, a tua Bíblia em 1 de Crônicas, por favor. Quem não trouxe Bíblia, junte-se a um cristão.
Los que están durmiendo digan amén. Los que están despiertos digan amén. Gloria a Deus. Primeira de Crônicas, capítulo 22. Primeira de Crônicas 22. No versículo 5 diz o seguinte: Davi disse: meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo. Começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes da sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo e poderoso Deus, eu quero te agradecer esta noite pela oportunidade e privilégio que tu nos dás de estarmos aqui na tua casa. Estamos, Senhor Jesus, no tempo da palavra. Eu quero te pedir, Cristo, que repreendas, Pai, todo espírito, Senhor, de confusão, todo espírito de distração, e que nos ajude, Senhor, a nos focar na mensagem que tu preparaste para nós, porque necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Jesus. Amém. Amém. Meus amados, você tem que preparar os seus filhos antes de morrer. Em algum momento, nós como pais, a morte vai nos chegar. Mas se todo ocorre conforme o tempo que nós esperamos, nós necessitamos como pais prepararmos os nossos filhos para a vida. Necessitamos deixar um legado para os nossos filhos antes de morrer. Você tem que preparar a tua próxima geração. Você foi chamado por Deus para conduzir a tua geração seguinte a presença do Senhor. Davi decide preparar o coração do seu filho, porque o Senhor diz para ele: olha, o sonho que tu tens somente vai se fazer realidade na vida do teu filho Salomão. O sonho e a visão que tu tens somente vai se materializar na vida do teu filho. E aqui nasce esta pergunta: que sonhos vocês têm como pais que vão ter que ser materializados na vida dos teus filhos? Porque eu creio que todos nós que estamos aqui temos sonhos, temos planos, temos expectativas, temos projetos. A pessoa que deixou de sonhar, deixou de viver. Então, queridos, nós devemos entender que deve haver planos e projetos na nossa vida. No mesmo capítulo 22 de Crônicas, no versículo 11, diz o seguinte: agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como Ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento, para que você obedeça a lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Outra versão diz o seguinte: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera. Nós vemos que aqui Davi está liberando uma palavra de bênção sobre a vida do filho. E edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Meus amados, através do versículo 11 eu te pergunto o seguinte:
O que Deus prometeu para você que teus filhos vão fazer? O que Deus te prometeu que teus filhos farão? O que Deus tem falado ao teu coração que os teus filhos vão levar a outro nível? Sempre há promessas de Deus direcionadas em nossas vidas. Sempre o Senhor está falando constantemente a cada um de nós. Semana passada eu falava para vocês, quando eu chamava o Enzo para poder ministrar a mensagem, que se ele estava aqui ministrando a mensagem, era porque lá atrás, muitos anos atrás, o Senhor tinha falado para mim, através de sonhos, que tinha que preparar a vida dele para poder suceder os meus passos no ministério. Então sempre o Senhor vem falando a respeito de projetos. Como o Senhor tem falado a respeito também de planos e projetos para os nossos outros 3 filhos. Que é o Lucas, a Flávia e o Juan David. Porque enquanto nós como pais estamos tendo uma ligação com o Espírito Santo de Deus, enquanto nós como pais estamos sonhando os sonhos de Deus em nossas vidas, o Senhor constantemente vai estar falando ao nosso coração ao respeito dos nossos filhos. O mais importante, irmãos, da tua missão como pai e como mãe é que os teus filhos conheçam e amem a Deus. Essa é a nossa maior missão como pais. Amados, eu vou repetir. A minha missão como pai, a tua missão como pai, é conduzir aos teus filhos para que eles amem e conheçam a Deus. O Davi não apenas entregou recursos. O Davi não apenas entregou uma visão para o filho. O Davi ampliou os horizontes do filho para que ele possa edificar a casa a Deus. Qual é a tua missão? A tua missão é conduzir os teus filhos para que eles possam edificar casa a Deus. A tua missão como pai é conduzir os teus filhos a edificar a Deus na sua vida. Davi está dizendo para Salomão: filho, por onde seja que você vá, você vai ser bem sucedido. O que a tua mão toque será prosperado, e o teu pé pisará a terra santa. Agora, quais são as palavras que você está liberando para os seus filhos? Talvez você é dos pais que está dizendo para o teu filho: tu és um burro, você não presta. Que hora foi essa que eu fui me engravidar de ti? Eu não suporto mais a bagunça que tu faz desta casa, a tua desobediência. Queridos, muitas vezes nós como pais, ao invés de abençoar a vida, o presente e o futuro da nossa geração, nós terminamos amaldiçoando ela. Então, meus amados, quais são as palavras que estão saindo da tua boca? Sabe por quê? Porque o teu filho necessita que você afirme ele em Deus. Talvez haverá dias em que teus filhos chegarão em casa desanimados, entristecidos, chateados por alguma coisa, situação no trabalho ou na escola. Mas cabe a nós olhar aos nossos filhos e ver neles o próximo rei de Israel. Cabe a nós como pais em poder profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Está no tempo em que você e eu como pais
possamos olhar para eles e dizer: tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. O verdadeiro significado da prosperidade e do sucesso é em você crescer, sendo um homem e uma mulher temeroso de Deus, amando a Deus por sobre todas as coisas, para que assim se cumpra o propósito de Deus na tua vida. E te falo a ti, pai, o que você está disposto a fazer pelo teu filho hoje? Meus amados, preparar os nossos filhos não significa resolver a vida deles. Preparar os nossos filhos não significa fazer tudo para eles. O Davi, o meu filho de 6 anos, quando está se trocando para sair, ele vem e já traz os tênis e fala: pai, coloca para mim. Eu falo: não, se tu és capaz de brincar no celular, tu sabes colocar os teus tênis. Aprenda a ser responsável. Aprenda a se virar. Aprenda a fazer aquilo que tu consegues fazer. Porque, amados, muitas vezes nós como pais desde pequenos achamos que preparar os filhos para a vida é resolver todas as circunstâncias difíceis que eles possam ter. E enquanto mais cedo os nossos filhos aprendam a discernir a voz de Deus, mais apaixonante será a sua vida. Mas, amados, são chamados a mostrar o caminho aos nossos filhos, para ouvir e discernir a voz de Deus, somos nós. Agora te pergunto: que obra tu estás construindo hoje? Que obra você está construindo hoje para que teus filhos possam seguir os teus passos? Preste bem atenção na pergunta que eu estou te fazendo, pai e mãe. Que obra você está construindo hoje para que teus filhos decidam seguir os teus passos? Ou simplesmente o teu filho diz: eu não quero seguir os passos que o meu pai está dando. Você está construindo obras nas quais os teus filhos têm o desejo de continuar, ou eles têm o desejo de reprimir? Porque algum exemplo nós estamos dando para a sua vida. Meus amados, necessitamos nós semear uma visão na vida deles. Necessitamos, irmãos, semear caráter para que eles possam crescer sendo homens e mulheres temerosos de Deus. Eu, como pai, posso estar construindo uma obra da qual os meus filhos podem estar sendo envergonhados. Que obra estás construindo? Na obra que você como pai está construindo, os teus filhos querem continuar os teus passos, ou eles se sentem envergonhados de ti? Meus amados, há histórias de tristeza e de dor, onde talvez nós podemos dizer: a minha mãe foi abusada, foi violentada pelo padrasto, e eu cresci no meio desse temor. Ou talvez você pode dizer: eu fui abandonado pelos meus pais, eu fui rejeitado pelos meus pais. Ou talvez você vai dizer: eu tive um pai que foi promíscuo, se deitou com muitas mulheres e teve filhos em mulheres diferentes, e eu sou apenas mais um daqueles filhos, e a minha vida está marcada por causa disso. Mas eu quero dizer para você, de parte de Deus, irmãos, que o Senhor quer transformar essa tua história hoje para sempre. Que hoje se termina essa maldição sobre a tua vida, sobre a tua casa, e hoje começa uma nova história na tua família.
Mas para isso, amados, nós necessitamos estar dispostos a cumprir aquilo que o Senhor tem nos mandado. Queridos, nós não podemos chegar na igreja, cantar, gritar, falar em línguas, dançar talvez, e voltar para casa e nos transformarmos num demônio dentro de casa. Porque o nosso caráter é terrível. E lançamos maldições sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, sobre a nossa família. Nossos filhos necessitam entender que aquilo que nós vivemos aqui na igreja, devemos viver isso sobretudo na nossa casa. Que aspectos da tua vida você quer que teus filhos imitem? Que exemplo tu estás dando aos teus filhos para que eles possam imitar a tua vida? Sabe, semana passada, quando terminou o culto, que o Enzo tinha ministrado, 2 ou 3 pessoas me procuraram no final e me falaram: pastor, o Enzo vai pregar igual que o Senhor. Ele vai dar marretada para a gente. Vai nos dar o sarrafo. Mas sabe, depois me falaram o seguinte: ele vai seguir os teus passos. E eu ri juntamente com eles. Mas depois, quando eu voltei para casa, eu fiquei analisando a parte que disseram para mim: ele vai seguir os seus passos. Eu entendi que é uma responsabilidade tão grande de saber que os meus filhos podem ser guiados pelos passos que o Pai está dando. Eu te pergunto aqui hoje, irmãos, se teu filho seguir os teus passos hoje, será que ele alcançaria a vida eterna? Se teu filho seguir o teu exemplo hoje, será que ele se tornaria um homem e uma mulher temerosa de Deus? Ou coloquemos a mão no peito, irmãos, e façamos um exame, uma análise à nossa consciência como pais, como estamos sendo como pais. Que exemplo nós estamos dando como pais aos nossos filhos? Qual é a direção que nós estamos dando aos nossos filhos? De que forma tu estás preparando os teus filhos? Queridos, não é o teu discurso que vai conduzir o teu filho, são os passos, são o exemplo, é a tua forma de caminhar que teus filhos vão seguir. Não é o teu discurso, porque muitos de nós temos lábia, falamos bonito, conquistamos pessoas, mas as palavras muitas vezes o vento leva. O que teu filho vai seguir não é teu discurso, é a tua forma de viver. Não é o teu discurso, é a tua forma de amar. Não é o teu discurso, é a tua forma de respeitar. Isso é o que teu filho vai seguir. O maior impacto que nós vamos causar na vida aos nossos filhos é o nosso estilo de vida. Abro aspas. Algumas esposas têm se perguntado: como eu posso ganhar o meu marido que é inconverso, que não conhece de Deus? Eu te digo algo, muitas vezes você vai necessitar deixar de ser religiosa. Porque a nossa religiosidade não conquista o coração de ninguém. E em 1 de Pedro capítulo 3 diz o seguinte: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim
mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Meus amados, ou minhas amadas, se você quer conquistar o coração do teu marido para os caminhos do Senhor, que eles vejam a paz de Cristo que está sobre controle sobre a tua vida e o teu coração. Se ele grita, você responde com uma blanda resposta. Seja pacificadora dentro da tua casa, não alguém que provoca as guerras. Se ele briga contigo, no segundo dia você prepara o melhor café da manhã para ele. Isso quebra o coração mais duro que possa existir. Amém? Fecho aspas. Meus amados, o Davi deu um exemplo a tal ponto, ou deu um exemplo de tal forma, que o próprio Deus, quando falou com Salomão, disse o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Abre a tua Bíblia, por favor. Segunda de Crônicas 7, versículo 17, diz o seguinte: quanto a você, se me seguir fielmente, isto aqui lembra Deus falando a Salomão. Quanto a você, se me seguir fielmente, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos seus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia, pois fiz esta aliança com seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. Meus amados, quando Deus se manifeste ao teu filho, quando Deus fale com o teu filho, Deus vai se expressar da mesma forma como se expressou do Davi. Porque Deus estava dizendo para Salomão: se você andar diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares meus estatutos, se andares diante de mim como andou Davi teu pai. Queridos, quantos somos pais aqui? Levante a mão. Se o Senhor se manifestasse hoje aos teus filhos, será que o Senhor vai dizer para eles: se você andar da forma como teu pai anda, se você caminhar da forma como teu pai caminha, se você ser temente a mim da forma como teu pai é temente a mim, será que isso vai expressar o Senhor da tua vida? Será que assim o Senhor vai se expressar sobre mim? Será que assim o Senhor vai se expressar sobre ti? Como tu estás conduzindo a tua vida, meus irmãos? Como você está conduzindo os teus passos diante do Senhor? Meus amados, o Senhor traz inúmeras promessas que vão se cumprir na vida dos nossos filhos, mas que muitas das vezes vai depender de nós como pais, para que possam se cumprir na vida deles. Eu não estou falando de perfeição, porque Davi não foi perfeito. Davi falhou. O Davi pecou. Ninguém é perfeito. Todos cometemos erros. Como pais, como homens, como mulheres, como seres humanos. Mas amados, quando a graça de Deus nos alcança, ela cobre a nossa vida de todo pecado.
mas até onde nós estamos dispostos a sermos alcançados pela graça de Deus. Sabe, um pai que prepara o seu filho para deixar um legado, não apenas provê bens materiais, o pai lhe provê ferramentas. O pai que prepara o seu filho para deixar um legado não apenas lhe dá bens materiais, o pai lhe dá ferramentas. E me deixa te dizer que nos tempos de hoje há pais que apenas querem deixar bens materiais. Hoje os pais mais estão preocupados em deixar uma herança material, mas não estão semeando a presença de Deus no coração dos seus filhos. Muitos pais estão preocupados em poder deixar casas, deixar carros, casa na praia, deixar posses, deixar bens, mas deixaram em segundo plano de poder semear a presença de Deus na vida dos seus filhos. O Davi não apenas deu bens materiais para o seu filho. O Davi forneceu de ferramentas espirituais para Salomão. Porque o Davi deixou para ele fé, deixou disciplina, deixou respeito a Deus e ensinou ele a orar. Sabe o que sustenta a vida dos teus filhos? Quando você conduz eles a serem homens e mulheres temerosos de Deus. Quando você ensina os teus filhos a viver por fé. Quando você ensina os teus filhos a serem temerosos de Deus. Quando você ensina os teus filhos a serem disciplinados diante do Senhor. Quando você ensina os teus filhos a respeitar a presença de Deus. Isso sustenta a vida dos teus filhos. Vocês lembram que no 4 de junho, no início deste mês, foi feriado, uma quinta-feira. Eu pedi e aconselhei as famílias, irmãos, vamos aproveitar o feriado. Vamos sair um pouco da nossa rotina, dos planos que possamos ter durante o feriado. Separa uma meia hora, ou uma hora, ou 20 minutos, como assim você sentir, preferir ou quiser, qualquer horário do dia. Mas do teu feriado, aproveitando que estão em casa, parem um pouco a tua rotina. Chama os teus filhos, senta com eles, ministra a palavra e ministra a bênção de Deus sobre a vida deles. Eu acredito que 10 ou 15% da igreja fez isso. A grande maioria não fez. Meus amados, se eu estava falando algo para fazer pelo bem da tua família, para que você pare de toda a tua rotina e você possa colocar as tuas mãos na vida dos teus filhos e abençoá-los. Ainda eu disse, e quem puder, ministra a ceia do Senhor na tua casa, ministra a ceia para os teus filhos. Tu és a autoridade na tua casa. Mas nós não estamos dispostos a parar nossa rotina para estudar as Escrituras, para atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa. Mas eu quero dizer àquelas famílias que foram obedientes, que atenderam o conselho, que atenderam o chamado, você não apenas está deixando bens materiais, você está preparando os teus filhos para aquilo que está por vir. Você está dando ferramentas de autoridade, você está dando ferramentas de fé e de respeito à presença de Deus. Porque um dia os teus filhos vão seguir o teu exemplo. E sabe por que te digo isso? Porque quando eu era criança, meus pais, toda quinta-feira, nos chamavam a fazer devocional familiar. E isso é algo que necessita ser repetido. Eu não sei você, mas a mim me interessa muito que meus filhos alcancem salvação. Eu não sei você, mas a mim me interessa muito dar esse primeiro exemplo aos meus filhos. Porque eu não quero encher eles de discurso, de dizer vocês têm que fazer, vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que orar, vocês têm que ir para a igreja, se eu não faço nada disso. E olha que eu não preciso
falar para os meus filhos: olha, o pai está orando, eu estou aqui orando, eu estou lendo. Eles sabem que o pai está fazendo. Então, queridos, qual é o projeto que tu tens para a tua família? Qual é a visão que tu tens para a tua casa? O que tu queres edificar para os teus filhos? Você está focado somente em deixar bens materiais, ou você quer formar o caráter dos seus filhos? Meus amados, se vieram pessoas importantes aqui, gerentes ou empresários das 10 empresas mais importantes da cidade de Criciúma, e fizerem um dia aqui um mutirão de empregos, e eles reunissem os nossos filhos para poder fazer entrevistas, para poder contratá-los, e eles querem pessoas preparadas, educadas, que saibam se comportar, que saibam falar, que saibam se relacionar com as pessoas. Será que eles elegiriam os nossos filhos? Será que quando eles olhassem para os nossos filhos, veriam neles esse tipo de pessoas? Imagina que teu filho se tornou um homem de 18 anos, de boa presença, um cara bonito, e uma das meninas da igreja começa a gostar dele. Vamos dizer que minha filha está com 18 anos. Ela cresceu e está gostando de um rapaz. E ela chega em casa e me diz: pai, eu estou gostando de fulaninho. Não vou mencionar nomes porque meus filhos pegam no pé dela. Pai, estou gostando de fulano. Eu falo para ela: filha, convida ele para jantar que eu quero conhecê-lo. Eu falo para os meus filhos: soltem um cachorro, deixem na frente. Meus irmãos, eu quero que vocês se foquem nisso que eu vou te dizer. Se você é pai de uma menina e a tua filha te diz: pai, estou gostando de fulano, e tu diz: chama fulano para conhecê-lo, e fulaninho chega com a bermuda, a cueca mostrando, o boné do lado e aí? Não, sejamos honestos, irmãos. Que pai vai querer que a tua princesa, aquela menina que tu cuidou, que tu educou, que tu se esforçou para dar o melhor, para poder entregar tudo o melhor conforme as tuas possibilidades, se chega um maloqueiro assim? E aí, sogro? Ninguém vai querer isso. Mas sabe por que começam assim? Porque dentro de casa os pais não colocamos limites. Porque nós como pais não instruímos os nossos filhos a se vestir, a se conduzir socialmente como tem que ser conduzidos, a poder formar os nossos filhos e as nossas filhas. Meus irmãos, meus filhos nunca foram para a escola de chinelos. Nunca. O Davi às vezes me diz: pai, eu vou de chinelos. Tu não vai. Mas meu colega vai, teu colega, tu não. Porque isso é falta de respeito para os professores. Aprende a respeitar. Tens que aprender a te vestir, a te conduzir. Mas meu amiguinho faz, que ele faça. Eu não sou o pai dele, eu sou teu pai, tu és meu filho. Tu aprendes a te vestir. Me perdoem, gente, mas essa é a nossa cultura. Estou falando de mim como peruano. E a nossa cultura, nós nos escandalizamos quando chegamos aqui de ver as meninas indo para a escola com um short mostrando meia nádega, maquiadas, unhas, brincos. Isso eu acho uma falta de respeito horrível.
Sabe como vão os escolares no Peru? As meninas vão com meia até aqui, saia até aqui, vão de coque, não se maquiam, não brincos. Os meninos não vão de cabeludos, porque o professor sabe o que faz? Passa tesoura no cabelo. E tu acha que um pai vai reclamar na escola e diz: ah, tu por que fez isso com o filho? Não. Podes perguntar para minha esposa. Quando entra um professor na sala, todos os alunos já ficam de pé, em sinal de respeito. Porque há uma disciplina. Sabe qual é o problema nosso? É que muitos de nós somos indisciplinados e carregamos essa indisciplina para todo lugar aonde vamos, incluído a igreja. Por quê? Porque perdimos o respeito com a presença de Deus, perdimos o respeito social. Quantas pessoas me falavam: pastor, os teus filhos são educados? Eu falei: sim, glória a Deus. Mas atrás, por dentro de mim, eu falava: mas vocês não sabem as vezes que tiveram que apanhar. Mas na geração de hoje, não podes tocar um menino, pode se traumatizar. Quando a palavra do Senhor diz que devemos corrigir os nossos filhos, não espancá-los, não liberar a tua ira sobre eles, mas devemos corrigi-los. Queridos, devemos conduzir os nossos filhos a que sejam temerosos de Deus, que aprendam a ser honrados, que aprendam a ser honestos. Você tem que ensinar os teus filhos que quando lhes ofereçam fazer negócios sujos, negócios truchos, que eles digam não. Eu lembro quando tínhamos pouco tempo aqui, meus filhos estavam estudando numa escola ali no Pinheirinho. E um dia o Lucas chegou em casa e falou para nós: pai, eu tenho um colega que me ofereceu R$10. Eu falei: ei, para quê? Não, ele falou: tu queres R$10? Ele tinha, acho, 14 anos. E o Lucas falou para ele: não, não quero. E pegou a mão no bolso, cara, e mostrou um monte de dinheiro. E falou para ele: se você quiser, você também pode ter. Adivinha em que andava esse menino? Mas o meu filho disse para ele: não, não quero. Obrigado. Ele chegou em casa e nos contou, e falamos para ele: você fez bem. Mas sabe por quê? Porque desde casa a gente vem falando para eles, aconselhamos eles: vocês terminaram a faculdade, agora terminaram a escola, agora vão para a faculdade, a vida é totalmente diferente. Vocês têm que estar preparados para outras coisas maiores ou piores que possam acontecer. Mas é a nossa obrigação como pais poder preparar os nossos filhos. Queridos, Davi fala de propósito com o filho. Nós devemos falar de propósito com os nossos filhos. Davi lhe fez lembrar a Salomão que a tarefa dele, que o propósito dele vinha de Deus. Quando os filhos estão sem direção na vida e não sabem que decisão tomar e se sentem perdidos, eles devem ter a suficiente confiança de poder acudir a você, pai. Sabe, desde criança o meu sonho era ser médico. Eu tinha inúmeros quebra-cabeças do corpo humano, do esqueleto, a corrente sanguínea. Eu queria ser médico. Eu quase fui estudar na Universidade Autônoma de Guadalajara, no México. Por causa de uns documentos se truncou, se frustrou isso. Não viajei. Passei, fiz 4 vestibulares em 4 universidades federais do Peru, em diferentes estados para medicina. Não passei nenhum. Eu comecei a me frustrar. Eu sempre fui dos primeiros na minha sala de aula. Eu sempre fui um estudante inteligente e dedicado. Mas quando eu estava frustrado, não queria mais nada. Eu chamei meus pais e falei para eles: eu já não quero estudar medicina. E eles fizeram um silêncio.
E me perguntaram: e o que tu queres estudar? Eu falei: não sei. E eles fizeram outro silêncio. E daí me falaram: filho, o que você decidir, nós vamos te apoiar. Ao final, eu fiz vestibular na Universidade Federal para Engenharia. Passei o vestibular de Engenharia. Foi ali que conheci a minha esposa fazendo uma matéria na faculdade. Quando ela me viu, falou: eu não posso deixar passar esse homem da minha vida. Se apaixonou. Mas, amados, quando eu falei para os meus pais: eu não sei o que quero estudar agora, os meus pais falaram: o que você decidir, nós vamos te apoiar. Sabe que eu entendi que eram as únicas palavras que eu necessitava ouvir naquele momento. Eram as únicas palavras que eu necessitava ouvir da parte dos meus pais. Queridos pais, não desqualifiques os teus filhos. Não desqualifiques os teus filhos. Tenha compaixão deles, incentiva eles. Fala para eles que eles são capazes de crescer e crescer mais do que você na vida. Amém? Meus amados, 2005, rapidamente, eu vou correr. 2005, estava aqui no Brasil pela primeira vez com minha família. Tínhamos o Enzo, tinha meses, o Lucas tinha acabado de nascer lá em Goiânia. Eu estava trabalhando lá no Pará por causa da engenharia. Eu fui trabalhar com perfuração de mantina como chefe de um projeto. Quando eu voltei de lá do Pará para Goiânia, minha esposa estava com os 2 bebês lá em Goiânia. Já estava pronto, malas prontas para viajar para Rondônia, para outro projeto, com um carro de empresa que tinha me assinado. E minha esposa falava para mim: eu não sinto que você tem que viajar. Eu acho que você não tem que viajar. E o Senhor falando para mim: você tem que ir para o ministério, não na profissão. Mas eu batalhava e lutava contra o ministério. E sabe que nós morávamos numa kitnet que alugávamos lá em Goiânia. E estava tudo pronto para viajar no dia seguinte. E nós tivemos um sonho aquela madrugada. Aliás, tivemos uma guerra. Minha esposa teve um sonho. Nesse sonho que ela teve, ela via que no projeto onde eu estava em Rondônia, acabavam me matando. E ela me falava: tu não vai. Eu falei: eu vou, porque está tudo pronto. E sabe que, irmãos, eu disse para ela: então vamos a orar. Vamos a orar. E começamos a orar naquele momento. Quando estávamos orando, o quarto estava escuro. Era uma kitnet, você sabe que a kitnet é pequena. A porta do quarto já divide da sala. Enquanto estávamos orando, irmãos, não pense que é uma loucura, porque não fui eu apenas que viu isso. Fomos os dois que vimos, porque ela viu. Nós vimos uma menina vestida de branco que se apareceu na frente e olhou para nós e disse: eu vou destruir vocês. A princípio eu pensei que eu tinha visto apenas, mas ela tinha visto também. Nós começamos a tremer por causa do que tínhamos visto e começamos a orar, começamos a repreender. E eu falei: Senhor, eu estou com as malas prontas, mas se tu não queres que eu viaje para o projeto a Rondônia, fecha tuas portas, Senhor. Irmãos, no dia seguinte, eu estava esperando o dono da empresa me ligar e dar o ok para eu sair e viajar. E não me ligava, não ligava. Chegou 1h da tarde, liguei para ele e falei: olha, estou aqui pronto. E me falou: Juan, infelizmente tivemos um problema no projeto e o projeto se cancelou. Tu vai ter que procurar outro emprego. E sabe o que o Senhor falou naquele momento para mim? Você foi chamado desde o ventre da tua mãe para cumprir um propósito. Eu estou fechando essa porta. Mas sabe que eu necessitava ouvir? Os meus pais. Porque mesmo estando casado e com 2 filhos, eu necessitava ouvir os meus pais, o que eles iam dizer para mim. Naquela época só tinha aquele orelhão, onde você colocava aquele cartão.
que demorava uma eternidade e pagavas R$ 50 e falavas 2 minutos. E eu fui no orelhão, liguei para os meus pais e falei: pai, aconteceu tudo isto. Meu pai fez silêncio de novo no telefone e começou a chorar e disse para mim: filho, ontem nós na igreja, eles são pastores, ontem na igreja tivemos 5 missionários dos Estados Unidos. Quando acabou o culto, nos levaram a jantar, a sua mãe e a mim, e nos disseram o seguinte, que os 5 tiveram um sonho e falaram para nós que um filho nosso ia ser levantado para as nações e a gente não podia impedi-lo. E meu pai disse para mim: agora eu entendo que és tu. E sabe o que meus pais me disseram no telefone? Filho, seja abençoado o teu ministério. Cumpre o propósito de Deus na tua vida. Obedeça a voz de Deus na tua vida. Não recues, não retrocedas, não voltes atrás. Sabe, irmãos, se passaram 21 anos até o dia de hoje. E eu creio que hoje eu vivo parte da promessa e da palavra que meus pais liberaram na minha vida. Que palavra tu estás liberando para os teus filhos? Por favor, chamem as crianças. Que palavra você está liberando para os teus filhos? Mas essa noite você vai se tornar profeta dos teus filhos.